Olá, meu querido e minha querida, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um Estudos no Apocalipse. Estamos praticamente encerrando a nossa jornada escatológica, bíblica, chamamos de escatologia bíblica, porque desde o início nós temos dito, estamos lidando com as profecias do futuro, dos acontecimentos futuros, da forma como elas foram encontradas nas cartas e nos livros do Novo Testamento. Então partimos desde Mateus e chegamos ao Apocalipse lendo texto por texto. No caso do Apocalipse, nossos últimos encontros, nós temos lidado capítulo após capítulo. Falta um pouquinho. Semana que vem, no nosso próximo encontro, certamente já encerraremos o texto do Apocalipse. Mas hoje convido você a abrir a sua Bíblia, o texto sagrado, em Apocalipse no capítulo 20. Nós estamos dentro daquilo que chamamos de blocos de visão que João teve no Apocalipse, e ele teve 7 blocos, a visão dividida em 7 blocos, de 7 formas em que na passagem de uma visão para outra, João dizia: e depois destas coisas. Começamos no capítulo 19, a 7ª e última visão do vidente do apóstolo João. E aí, então, encerramos com o falso profeta e o anticristo lançados vivos no lago de fogo. E os eventos continuam. Então vamos ler Apocalipse no capítulo 20, a partir do versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Note, o abismo aqui é um outro local. É um local que nós já vimos que já tinha guardado seres estranhos, espirituais estranhos, que foram liberados quando o absinto, né, aquele meteoro, choca-se com o planeta. Você está lembrado, né? Aquele abismo, de alguma forma, é um local também espiritual, mas que tem, de alguma forma, ele tem portas de entrada. E diz que o anjo tem, então, a chave do abismo e uma grande corrente. Um único anjo, já não é um arcanjo, não é um querubim, um anjo. Ele segurou o dragão, um anjo. Ele segurou o dragão. Aqui não é Miguel, não é Gabriel, é um anjo. Um anjo. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Esta palavra 1000 anos vai se repetir aqui, depois a gente faz uma explicação sobre ela. Lançou o dragão, não no lago de fogo nesse momento. Ele lança o dragão não na companhia do falso profeta e do anticristo, mas lança o dragão no abismo. É como se o abismo fosse um lugar intermediário entre os mundos. E nesse abismo, o dragão, Satanás, é lançado lá. E fecha o abismo e pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que se completassem os 1000 anos. Então Satanás é acorrentado e aprisionado neste local chamado abismo, e há um selo, ali ele não pode sair. Olha que interessante, por 1000 anos. Vi também tronos, diz o versículo 3 de Apocalipse 20. Vi também, ainda estamos no versículo 2. Lançou no abismo, fechou, pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que se completem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes, nos tronos,
sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Aqui não são os 24 anciãos, que também se assentam em tronos. São outros. A estes foram dados autoridade para julgar. Julgar quem? O texto continua. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem. Lembram? Aqueles que vieram da grande tribulação, os cristãos que passaram, a igreja que passou pela tribulação e foi morta como mártir pelo anticristo e pelo falso profeta, principalmente pelo anticristo, né? E por seu governo centralizado naquela cidade, que nós já vimos. Estas almas, então, agora ele vê estas almas. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja, é dado à igreja, a esses mártires, também esta ressurreição, quer dizer, vem para este mundo físico aqui, ressuscitados, claro, com um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, e reinam com Jesus durante os 1000 anos. Então, a função deles é governar. Os restantes dos mortos, ou seja, aqueles que não são a igreja, não são os mártires, não são os justos de Deus, os demais mortos, quer dizer, aqueles que não têm parte com Deus, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então tem gente viva aqui nesse mundo, humanos normais, comuns, que serão governados por este grupo que com o Messias, com Cristo, vem reinar. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, o arrebatamento, a primeira ressurreição, porque Paulo conecta essas duas coisas, nós já vimos em 1 Coríntios capítulo 15, no momento, no abrir e fechar de olhos, todos seremos transformados, os mortos ressuscitarão primeiro. Estão me entendendo? E nós, os que ficarmos vivos, que os cristãos que estiverem vivos naquele momento, portanto, vão ter cristãos durante todo o momento, os que estiverem vivos naquele momento serão arrebatados juntamente com eles nos ares. Olha que interessante. Então, esta é a primeira ressurreição. A ressurreição acontece junto com a transformação do corpo dos que estiverem vivos. Todos os mortos e os vivos receberão um tipo de corpo glorificado semelhante ao de Jesus. Já vimos isso em Filipenses, se eu não me engano. Ok? Versículo 6. Bem-aventurado, felizes, extremamente abençoados, extremamente felizes. E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Gente, é por isso, é por causa disso, toda essa pregação, toda essa mensagem. É por causa disso a presença na igreja na terra, essa luta para que se pregue o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, que não se misture com heresias, com conceitos errados, com falsos ensinos, com ensinos de demônios, com doutrinas de demônios, com ensinos enganadores, com a falta de santificação da vida. É por isso toda essa mensagem de santificação, de vida no altar, de vida com Deus, de mudança de comportamento, de novo nascimento, de vida nova, de transformação. Porque o que receberemos, esta bem-aventurança de participar da primeira ressurreição, o preço vale. O preço vale. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte, aquela futura, da qual nós vamos falar aqui ainda. A segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Aqui, olha que interessante. Aqui coloca toda a igreja junto. E o que acontece? Qual será o papel aqui?
sacerdotes, quer dizer, ministros de Deus e governadores, e reinarão com ele por 1000 anos. Quando, porém, versículo 7, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. E aqui entra o famoso Armagedon, né? A última batalha, a guerra final. Será solto da prisão, versículo 8, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. 4 cantos da terra aqui, algumas pessoas eu estava vendo, não é porque eles acreditavam que a terra era quadrada, nada disso. 4 cantos da terra se refere aos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, são 4. Mesmo a terra redonda tem 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, não muda. Nos 4 cantos da terra está falando de forma global. Uma arregimentação militar global. Olha que interessante. Houve uma guerra anterior. Já. Mas as nações foram julgadas. Mas aqui agora o restante da humanidade é arregimentado de forma por Satanás. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Aqui há várias interpretações, há várias sugestões, mas se refere possivelmente o que acontece. Nós temos que entender o que está acontecendo. As nações já foram julgadas antes, ok? Pode ter ficado um grande governo central, um governo paralelo. O próprio Cristo reina, mas há um governo internacional paralelo e que pode estar situado na região norte do planeta, independente do que quer que seja, apenas uma forma de pensar. Este que ficou do governo central, de uma espécie de governança central do mundo, vai então ser arregimentado por Satanás, Gog e Magog. Os cristãos do primeiro século que receberam essa mensagem sempre olhavam para o norte, né? Os inimigos de Israel, na maioria no norte de Israel. Mas a gente tem que pensar para além disso, porque estamos falando de um futuro e naquela época não haviam as nações que nós temos hoje, né? Então Gog e Magog pode ser qualquer governo restante global, permitido pelo próprio Cristo, pelo próprio Cristo, em seu reinado e seu governo. Ele pode ter organizado os reinos da terra de uma determinada forma. Nós não sabemos os detalhes. Então, este Gog e Magog então se torna esse poder central, vamos dizer assim. E sairá para enganar as nações, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Então, está falando de milhões e milhões de pessoas, não é? Ou quem sabe bilhões, não é? Versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Então, haverá um governo, vamos dizer assim, um governo político estratégico nas nações, e tudo indica que o governo central do planeta, a partir de Cristo e dos seus santos, cedia-se em Jerusalém. Tudo leva a crer isso, inclusive as profecias do Antigo Testamento, dos profetas. Porém, então o mundo, esses que foram arregimentados para esta grande batalha, cercam a cidade amada, Jerusalém, e os santos, e o Cordeiro. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Aqui entra as chamas que Pedro fala, os elementos ardentes se fundirão, você vai entender. E o diabo que os tinha enganado, versículo 10, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Agora o diabo que se soltou
de alguma forma foi solto do abismo, daquele lugar intermediário, vem para enganar as nações. Consegue o seu intento, mas já que agora então ele vai para a companhia do falso profeta e do anticristo no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta, o anticristo, e o falso profeta, o líder religioso global, né? Os ex. E serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Um lugar de tormento, de dia e de noite para todo o sempre. O lago de fogo é um lugar de tormento para todo sempre, de dia e de noite. Está explícito aqui. Não tem aqui não existe espiritualização de nada aqui. João está espiritualizando, a visão não permite espiritualização de nada. Versículo 11. Vi um grande trono branco. Desaparece o planeta. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Isto aqui é a coisa cientificamente mais óbvia. Ora, as nações se arregimentam com todo o poderio bélico que tem. Desce fogo do céu. Se essas nações levaram contra a cidade amada e contra os santos poder atômico, atualmente temos poder atômico para destruir o planeta várias vezes. Significa que quando desce fogo do céu, quer dizer, quando vem a sentença e a palavra de Deus que desce ali para destruir a todos, explode tudo. É natural que o planeta se desintegre. E se não for por causa disso, nós estamos falando que agora, em uma única vez na história do universo, o Criador que sustenta fora do universo, o Criador não pode estar dentro do universo para sustentá-lo, porque ele é energia 100% pura. Então, ele sustenta de fora do universo. Agora ele entra no universo. Quando energia 100% pura entra no universo, desintegra a matéria. Implode, explode tudo. Por isso Pedro disse, os céus e a terra aqui, já vimos isso? Estão reservados para o fogo, porque o dia de juízo vai revelar, destruir totalmente. Desintegra. O fato é que todos morrem instantaneamente. E o que acontece? Não tem lugar mais para o céu e para a terra, porque o nosso sistema solar, de alguma maneira, implode, desaparece. É um efeito cascata. E mesmo que não alcance o sistema solar, né, na visão de João, o planeta desaparece. E o que acontece? Vem o trono, que agora vem o juízo final, o famoso juízo final, o grande julgamento. Então vem um grande trono branco, que é o trono do juízo final, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles, nem para o céu, nem para a terra. Vi também os mortos, está todo mundo morto. É claro que todos os espíritos, todas as almas mortas, instantaneamente aparecem diante desse trono, porque não tem lugar para elas mais. Vi também os mortos, os grandes e pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, registros. Ainda outro livro, o livro da vida, um único livro, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, suas ações, o que fizeram ou deixaram de fazer, conforme estava escrito nos livros. Esses mortos aqui não são salvos. São aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição, que já não têm parte com Deus. O mar entregou os mortos que nele estavam. Por que o mar deixou de existir? A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. Não podia mais, não tinha lugar para colocá-los mais, não tinha onde ir. E foram julgados um por um. Eternidade, meu querido e minha querida, não tem negócio de tempo. Um por um. Não importa o tempo que leve. Segundo as suas ações, segundo as suas obras. Então, a morte, Thanatos,
o ser, a morte, e o inferno, e o lugar, chamado inferno, a casa dos mortos em tormento que não conhecem a Deus, que não foram justificados, que não alcançaram a graça. Todos. Então a morte e o inferno, esse lugar onde ficavam essas pessoas, foram lançados no lago de fogo. O que acontece com o lago de fogo? Serve para quê? A tormento de dia e de noite para todo sempre. O lago de fogo tem essa função. Não é de expurgar, não é de limpar, não é de passar um tempo para purificar a impureza. É permanente. Lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Já morreram uma vez. Fisicamente. Todos. E morrerão uma segunda vez espiritualmente. Eternamente. Que a morte eterna. A vida eterna. Se há vida eterna, o seu contraditório, o seu antagônico existe também. Se há vida eterna, há morte eterna. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte tem um nome. A morte eterna. O lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Assim encerra o capítulo 20 e fala de dois grandes eventos. Do milênio, principalmente, e do grande trono branco do juízo final. No meio disso tem o Armagedon, mas o mais importante é o milênio e o juízo final. Eu anotei 4 perguntas que poderiam ser feitas por nós na leitura do Apocalipse 20. A primeira é: os 1000 anos são literais? João não parece, o Apocalipse aqui não parece descrever aquela ideia do Salmo 90, nem do texto de Pedro. 1000 anos são como um dia como 1000 anos, 1000 anos é como a vigília da noite que passou. A ideia não é essa. A ideia aqui é que 1000 anos são 1000 anos literais mesmo. O texto não aponta para uma espiritualização ou um simbolismo neste número. Porque todos do passado, inclusive os rabinos, todos esperavam um reino milenar real. E não teria sentido de não ser um reino concreto, físico, visível. O retorno de Cristo é visível. Antes do Armagedon e do juízo final. Então alguma coisa tem que acontecer. Então haverá um período em que o próprio Cristo reinará o mundo para mostrar ao mundo como seria um governo, como seria um reinado benéfico, ainda que as pessoas serão enganadas depois. Então, tudo indica, e eu creio, particularmente, que os 1000 anos são literais. A segunda pergunta: qual o papel dos cristãos e da igreja neste período? Sacerdotes, quer dizer, se serão sacerdotes, ainda haverá culto, adoração, celebração a Deus. E reinarão, são reis, governadores. Então o papel da igreja é o papel sacerdotal, o papel do culto, da adoração e o papel da governança. Bom, estamos falando de um planeta, então estamos falando de nações, então haverão, eu acredito particularmente que estas pessoas, os justos, serão colocados em todos os lugares de governança no mundo inteiro específicos, né? Linha direta com o Cordeiro e o governo, com o governo central, e haverá uma coalizão e uma conexão tremenda e ordens diretas e benefícios extraordinários. Para mim, o milênio, o que trará de tecnologia, de excelência de vida, de longevidade para as pessoas. Olha, o milênio, por isso que haverá um apêndice após esses nossos estudos. Apenas sobre o milênio nós vamos falar sobre um milênio. Talvez a gente leve uma ou duas
um ou dois vídeos, mas a ideia é a gente estar falando bem mesmo ponderado, o que é que a Escritura fala sobre o milênio, né? Principalmente os profetas foram os que profetizaram o reino milenar. E, portanto, o papel da igreja será o papel sacerdotal, de culto, de celebração, de adoração, e o papel de governo, que reinarão. A terceira pergunta que a gente pode fazer na leitura desse texto é: o tormento é eterno? Sim, se a vida é eterna, a segunda morte também é eterna. Não é um desintegrar das consciências, não vai desaparecer as pessoas. A consciência vai desintegrar e se unir ao nada. O texto não aponta nada disso. A quarta e última pergunta que pode ser feita na leitura desse capítulo é: como a humanidade será julgada? Com base em que o juízo final, o grande trono branco, estabelecerá? Nas ações. Olha que interessante. Não será necessariamente porque a pessoa aceitou ou rejeitou a Cristo. Porque essas pessoas, a grande maioria, já rejeitaram a Cristo mesmo, não tiveram nenhuma conexão, odiaram inclusive a própria igreja, rejeitaram a Deus e tudo mais. Então, não é porque eles rejeitaram a Cristo ou porque eles não aceitaram a Cristo ou o amor de Deus, não será por isso. Eles já estão condenados. Agora, o que acontece? Quando eles já morreram e já foram para o inferno, eles já estão condenados. Mas o que acontece é que os livros, a execução desta sentença será dada num julgamento formal, onde serão apresentados para cada ser humano desse planeta, desde Adão até o último homem, até a última mulher que vier a existir, e que estiverem diante desse julgamento, desse trono branco, todos serão apresentados um a um na vida de cada uma das pessoas. Olha que coisa tremenda. As razões e os motivos pelos quais serão eternamente condenados. Serão julgados pelo conteúdo das suas ações que estão descritas nesse registro celestial que em Apocalipse é chamado de livros. É assim que serão julgados. Não é porque não amaram Jesus ou porque foram amigos do Evangelho, mas não quiseram dar um passo a mais. Não haverá nada, não terá nada a ver com Jesus aqui. Com fé em Jesus ou não. Porque eles já não têm uma fé, por isso foram mortos e não participaram da primeira ressurreição. Porque não são dignos de participarem da primeira ressurreição. Portanto, já são condenados. Eles rejeitaram no primeiro momento, mas aqui, diante do trono branco, cada pessoa que viveu neste mundo, que se apresentar, que for apresentada diante deste tribunal, ouvirá as razões da sua condenação e o porquê da sentença eterna. Mais uma vez, quero dizer que Apocalipse é um livro de esperança para os que creem. É um livro de desesperança para os que não creem. Mas os que não creem não estão preocupados. Por que não creem? Serão apenas levados a esse estágio de condenação final. Por que não acreditam? Escolheram não acreditar. Acharam que de alguma maneira a nossa mensagem está errada, equivocada, estamos enganando as pessoas, e os argumentos você já conhece. No nosso próximo encontro, eu acredito, nós encerraremos o Apocalipse. E aí, então, terminaremos esta visão gloriosa, escatológica, dos acontecimentos finais que Deus já escreveu antecipadamente, mas que revelou nas suas cartas aos seus profetas, nas cartas dos apóstolos e também com mais riqueza de detalhes no Apocalipse de João.
que é o Apocalipse de Jesus Cristo, porque o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.